Então, para a gente entender o ponto gatilho miofacial envolvendo a fáscia e o músculo, a gente pode pensar no quê? Nas profundidades, nos compartimentos de um músculo esquelético. Pegando aqui, tá, um músculo do quadril, tá, nós vamos observar o quê? Se fizermos um corte transversal nesse músculo, nós perceberemos que esse músculo ele envolve vários fascículos. A palavra fascículos vem de quê? De divisões em fáscias, né? Então lembra das enciclopédias, elas tinham fascículos, né? Elas tinham partes, ok? Então vamos pensar numa coisa. A primeira fáscia que envolve um músculo, ela é chamada de epimísio. Então o epimísio é uma estrutura, né? Uma parede de um compartimento que vai envolver dezenas ou centenas de fascículos. É muito comum a gente ver isso no açougue, né? A gente vê às vezes uma carne cortada de forma, né, transversal e a gente vê um monte de bolinhas, né, envoltas por uma estrutura de coloração prateada, que é a fáscia, meio lubrificada, meio brilhante, tá? Então esse é o epimísio. O epimísio, ele vai o quê? Ele vai englobar esses inúmeros fascículos. Esse desenho aqui, ó. Se eu pegar um desses fascículos e separá-lo, tá? Ó, puxar esse fascículo, o que eu vou perceber? Que existe uma outra fáscia envolvendo cada um desses fascículos. Essa fáscia, então, ela é chamada de quê? De perimísio. Por favor, não esqueçam de uma coisa que eu venho falando, né, em várias aulas para vocês, tá? Fáscia é um tecido único que envolve o nosso corpo em várias dimensões, em várias proporções, em várias profundidades. Lembra sempre disso. Então, quando eu falo, uma fáscia superficial, o perimísio, o epimísio, outra fáscia mais profunda, o perimísio, eu estou definindo didaticamente para ficar mais fácil a compreensão, tá? Mas, na verdade, vamos sempre ter aquela perspectiva, aquela visão de que todo o sistema de fáscia ele é único. Então, isso aqui que a gente está falando para vocês é uma dobra sobre dobras, né? Dividindo, então, compartimentos, mas, ao mesmo tempo, unindo-os anatômica e funcionalmente, ok? Sempre essa perspectiva de integralidade das faces. Então, vamos voltando. O epimísio envolve vários fascículos. Se eu separo um fascículo desse, eu vou ver que ele é envolvido, né, por uma fáscia que vai mudar de nome pela profundidade dela, chamamos então essa fáscia de perimísio. Se eu pego esse perimísio, eu vejo que ele também, ó, tem estruturas como se fossem microfascículos, tá? Nós vamos chamar então esses microfascículos de fibras musculares. Chegamos nas fibras musculares, tá? Então, o perimísio é uma fáscia que acopla, forma um compartimento com inúmeras fibras musculares, ok? Se eu pego uma fibra muscular dessa, pessoal, e traciono e separo do contexto anterior, eu vou ver que a fibra muscular também ela é envolvida de novo por uma dobra de face, que pela sua profundidade terá um outro nome. Qual que é o nome? Dentro, profundo, endomísio. Tá? Então, olha que legal. O endomísio, ele vai, então, acoplar o quê? Centenas, milhares de miofibrilas. Olha como que a coisa vai aprofundando. Se eu for capaz
de separar uma miofibrila dessa, eu ainda vou perceber que essas miofibrilas são formadas de sarcômeros, a unidade motora, a unidade funcional da contração muscular. Isso já estamos num plano microscópico, tá? E nesse plano microscópico também haverá um envolvimento de fáscia. A fáscia que envolve os sarcômeros é chamada então de sarcolema. Então vocês perceberam como que é um embrulho sobre outro embrulho? Ok. Esse sarcômero, ele vai ter uma estrutura, né, dentro dessa miofibrila, né, dentro do processo da miofibrila, chamada de quê? Dentro do sarcômero, de retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático, tá, é uma estrutura, imagina um tanque de gasolina, tá? Uma estrutura dentro do músculo que gera o combustível para a contração muscular, para o processo da fisiologia da contração muscular. Nesse compartimento, o que fica acoplado ali dentro? Cálcio. Toda vez que o cálcio estiver dentro do retículo sarcoplasmático, o músculo está relaxado. Quando nós precisamos de contrair o músculo para qualquer atividade, imediatamente a bomba de cálcio estimula, né, gera a saída desse cálcio para fora do retículo sarcoplasmático, gerando então todo um mecanismo fisiológico que nós não vamos levar em conta agora, pois iríamos estender muito a nossa aula, mas podemos estar falando isso mais para frente, tá? Mas o cálcio saindo do retículo sarcoplasmático, ele gera a contração muscular. Tá? Então imagina uma coisa, cálcio fora, contração, cálcio dentro do retículo sarcoplasmático, relaxamento do músculo. Imagine então uma série de retículos sarcoplasmáticos lesionados, furados. O que ia acontecer? Esse cálcio, quando bombeado para dentro do retículo para relaxar o músculo, ele escaparia, gerando então uma contração muscular autonômica, não espontânea. Tá? Isso, com o tempo, iria causar o quê? Uma contração de uma parte do músculo, apenas uma parte do músculo, gastando muita energia, mas não gerando função. Ok? Pensa numa coisa, esse músculo, com esse pedaço dele, uma partícula desse músculo comprimida, iria o quê? Comprimir os vasos sanguíneos que irrigam aquele músculo, que levam oxigênio, glicose, nutrientes, tá? Gerando então um quadro isquêmico naquela pequena parte do músculo. Isso iria o quê? Levar esse músculo a um quadro de necrose. Aquele pedaço do músculo não vascularizado, com o tempo ele iria o quê? Necrosar. Para que isso não aconteça, com a grande sabedoria da natureza, o nosso corpo deposita naquela área os mediadores inflamatórios, como, por exemplo, prostaglandina, citocina, substância P, 5-hidroxitriptamina, tá? Essa substância, histamina, olha que interessante, histamina é depositada, que gera, né, os processos alérgicos, né? Porque todas essas substâncias, elas são mediadoras da inflamação para ajudar a cicatrizar. Elas são mediadoras da dor para avisar que algo está errado ali. E elas são vasodilatadoras. Então, enquanto tem aquela substância, enquanto essas substâncias estão nessa área do músculo com retículo sarcoplasmático lesionado, o que vai acontecer, pessoal? Ela vai estar vasodilatando e aquele músculo, de uma forma ou de outra, recebe seus nutrientes, recebe seu oxigênio, recebe sua glicose. E ele consegue o quê? Sobreviver. Sobreviver à custa do seu dono, do paciente, ter
processos inflamatórios, dores, limitações proporcionais ao quê? Ao nível de lesão que aquele músculo está vivenciando. Tá? Então, esse processo inflamatório, né, essa área comprometida do músculo é chamada de trigger point. Tá? E ela geralmente ela vai se instalar perto de motoneurônios, né? As terminações nervosas que vão gerar contração muscular, gerando então uma ativação neurogênica. Então, fatores emocionais vão atuar sobre o trigger point, a temperatura vai atuar sobre o trigger point, ok? Levando, então, problemas mecânicos, problemas nutricionais, alguns medicamentos vão atuar sobre a latência ou ativação dos trigger points. Tá? Então, o trigger point ele é uma pedra no sapato do fisioterapeuta. É fundamental na nossa profissão que conheçamos os segredos dos pontos gatilho, tá? Como diagnosticar, como localizar, como identificar e como tratar esses pontos. Tá? Esse assunto ele se estende pela sua complexidade, tá? Por várias aulas, provavelmente por um curso futuramente, tá? E para que vocês consigam realmente identificar e tratar o ponto gatilho. Isso vai auxiliá-los demais nos seus protocolos de reabilitação dos seus pacientes, independente da disfunção da patologia que ele tenha. Como, por exemplo, síndrome da dor miofacial, as dores crônicas da fibromialgia. O conhecimento do trigger point vai nos ajuda de forma bem relevante, bem efetiva.